ela está gravando. Que a gente vai, a Suelen, a gente vai disponibilizar a palestra depois em vídeo. Posso dar uns avisos, isso, antes da gente começar? Eu queria... Alguém me deu opção, já começou. Não é democracia, né? Não. Eu queria só agradecer a todo mundo que está assistindo e desejar boa tarde, todos sejam muito bem-vindos a esse novo formato do Café com Pesquisa. E eu gostaria de passar alguns avisos breves. Ao final da palestra de hoje, nós teremos alguns minutos para perguntas. Essas perguntas podem ser feitas por escrito no chat ou pelo microfone. Se você quiser fazer uma pergunta pelo microfone, por favor, peça a palavra no chat para a gente manter uma ordem das pessoas que forem perguntar. Durante a palestra, eu vou enviar no chat também um link para confirmação da presença. Por favor, não esqueçam de acessar esse link, pois é através dele que nós iremos emitir os certificados. Bom, o tema da palestra de hoje é Top Tips for Writing Your First Manuscript, foi sugerido pelos discentes e será ministrado pelo professor Dr. Homero Polineto. O Dr. Homero é professor associado e médico do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP. É coordenador da Comissão de Assistência e vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ginecologia e Obstetrícia. É responsável pelo processo de implantação do Biobanco, que é o que ele estava comentando agora há pouco, do Departamento de GO e membro da Comissão de Ética em Pesquisa do HC, além de muitas outras coisas. No currículo Lattes dele, vocês vão achar todas as informações. Professor Homero, muito obrigada por aceitar esse convite para ministrar a palestra e seja muito bem-vindo. Valeu. Bom, Carol, muito obrigado. Obrigado a todo mundo por vir aqui participar e despender um pouquinho do tempo de vocês para ouvir um cara que já não é tão novinho assim quanto vocês, né? Quando a Carol tocou nesse assunto, eu achei muito interessante poder falar com vocês e mais passar algumas experiências, porque eu também já tive do lado daí, né? Já tive do lado de vocês, que é um lado do iniciante. Eu não sei se todos aí têm experiência com publicação. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeito o som? Tá bom. Então, eu não sei se vocês têm experiência em publicação, mas o que eu tentei resumir em dicas de que ao longo desses anos, desde quando eu era um pretendente a fazer pesquisa, a hoje que eu consigo escrever sozinho um artigo científico bom, que eu considero bom, que eu gostaria de ler, porque isso que é o importante, é você escrever um artigo que você gostaria de ler, né? E vou passar dicas que eu juntei ao longo do tempo, inclusive porque eu tenho uma disciplina de pós exatamente sobre isso, e depois eu comento dela um pouquinho ao final da apresentação para vocês. Então eu espero não tomar muito tempo, vou fazer uma apresentação breve, e depois vocês ficam à vontade para perguntar o quanto quiserem. Eu vou compartilhar minha tela, e vou tentar compartilhar a janela do slide e manter o chat aqui do lado. Se alguém quiser perguntar, mas a Carol já definiu aí que é no final, né? Então, porque eu me sinto mais confortável fazendo isso e tendo a visão aqui do lado. Você que escolhe, professor, se quiser responder as perguntas. A gente vai ver. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? Tentar. Foi? Alguém me acena aqui, sim? Foi sim, foi sim. Beleza, então. Bom, então isso aí é a apresentação. Eu sou do Departamento de Ginecologia. Nós estamos montando um grupo de pesquisa agora que trabalha basicamente com biologia e epidemiologia computacional de tumores, mas isso é uma coisa particular. O símbolo aí eu fiz questão de colocar porque eu fiquei fascinado por ele e isso aí é culpa da Carol Mantovani. Bom, eu acho que a primeira coisa que, quando vai começar a escrever o seu primeiro paper, o seu primeiro manuscrito, é essa figura que vem em mente, né? É aquele indivíduo assustado, que não sabe por onde começar, quando pouco, um café do lado, para ver se mantém o ânimo, ou faz ele escrever, ou seja, é difícil ele começar. Tem alguns pontos que eu vou levantar, e que eu digo assim, todo mundo é capaz de escrever um manuscrito, tá?
Mas existem alguns fatores que são limitantes e que talvez eles vão deixar vocês muito preocupados e com razão. Esses fatores estão nesse slide aqui, tá? Tudo que você vai construir, que nem uma casa, ou quando você vai construir qualquer equipamento, ou quando você vai fazer uma reforma e assim por diante. Existem elementos mínimos, tá? E existem essas quatro prerrogativas, que são elementos que vão evitar esse bando de palavras aí complicadoras ao longo do processo até você finalizar seu primeiro manuscrito. O primeiro deles é você ter conhecimento do que você está falando. Então, assim, você escrever algo que você não domina, já não começou bem. Então, talvez valha a pena você tirar aí uma semana de imersão e estudar para valer aquele assunto. Um outro ponto interessante, que o problema dele é que não tem como voltar atrás, né, é que quando você vai começar a escrever um manuscrito, você já fez o experimento. E você talvez tenha esquecido de se perguntar ou de avaliar, será que o meu realmente era um bom projeto? Então, assim, você desenhar um bom projeto é fundamental para você escrever um bom manuscrito, senão você não vai conseguir. Os dados têm que ser bem analisados e eles têm que responder as perguntas que você fez no processo. Tá? E foco e determinação. Trabalho de pós-graduação é trabalho. Não adianta querer achar que você vai fazer porque você é brilhante, que você vai reportar aquele dado e ótimo, é daquele jeito simples ali. Não. É trabalho, gente, é suor. Gasta, dá trabalho, gasta tempo, fica com raiva. Tá? Então, esses são 4 elementos fundamentais para evitar as frustrações e os estresses aí do processo de produção do seu primeiro manuscrito. Outro item importante é que quando a gente vai escrever um manuscrito, a gente precisa ser sincero, né? E aí eu fiz essa analogia aí, inclusive por umas questões pessoais, mas ela tem muito a ver com o que é fato na ciência. Existe o método científico e o método criacionista, né, gente? Uma coisa é você fazer o seu projeto, definir a sua hipótese, o seu trabalho, fazer o seu experimento e reportá-lo com detalhes. A outra coisa é você vir com uma ideia pronta, que você acha que tem que dar aquilo que você pensava no começo, e você olhar dentro daquele mar de dados que você tem, né, que o pessoal chama de cruzamento de dados. Eu nunca vi isso, porque dado não faz sexo com ele mesmo, né? Então, cruzamento de dados é para tentar achar algo que suporte a sua resposta, ou a sua pré-resposta, ou a sua pré-definição. Então, isso não cabe quando você vai tentar escrever um bom manuscrito. Então, vamos partir desses 2 últimos slides, do slide 4 e do slide 3, que são as premissas para você. Sem qualquer uma delas, com certeza ele vai ficar manco, tá? Ele não vai ficar um bom manuscrito. Bom, a partir daí, tem 3 pontos, 3 itens que a gente, como pós-graduando, eu acho que, se vocês não passaram, ainda vão passar por isso, porque eu também já passei, e eu acho que eu não sou tão diferente de vocês. Esses 3 pontos aí. Um é o seguinte, é a hora que você acorda e tal, fala, não, amanhã eu vou começar, sem falta. É que nem agora, né? Você fala, não, eu tive uma aula do Homero e tal, mas agora eu vou tomar um café, depois eu vou jantar, amanhã cedinho eu vou acordar e vou começar a fazer isso. Mau sinal. Segundo ponto, inspiração tá vindo. É só eu ter paciência. Gente, vocês vão ficar tendo paciência até o fim do prazo, porque raramente a inspiração vem para a gente escrever um manuscrito assim, enquanto você está como pós-graduando. É difícil, ela pode vir, mas ela contempla muito poucos. E geralmente contempla aqueles que não precisavam de inspiração, que são os que trabalham mais hardcore, né? Então, em geral, também ficar guardando a inspiração não funciona muito bem, não. Um outro ponto muito importante é o command, né, o Ctrl+C, Ctrl+V, que é copia de alguém e cola na sua. Então, assim, eu evitaria bastante isso, ainda mais por conta das ferramentas de plágio que a gente tem hoje, de antiplágio, né, que fazem essa fiscalização. Então, mesmo que você escreva em português, essa ferramenta busca o português e o similar em inglês e vice-versa, tá? E com softwares de manipulação de texto, como o R e alguns outros pacotes dentro dele, fica muito fácil detectar similaridade entre textos. Então, eu não recomendo mais que vocês fiquem fazendo Ctrl+C, Ctrl+V.
Eu acho que não deveria, tá? Então, isso aí também vamos colocar como um item que eu devo evitar e não devo fazer. A primeira mensagem que eu acho que tem que levar é o seguinte, começa agora. Então, quando que eu vou começar meu manuscrito? É hoje, não é amanhã. Então eu vou aproveitar a palestra, o bate-papo e vou dar uma organizada nas coisas do meu manuscrito. Você fala, puxa vida, mas eu não tenho nem ideia. Então eu vou dar uma dica de início. A dica mais costumeira é fazer isso aí, ó. Faz uma prévia, né? Faz uma maquetezinha do seu artigo. Que jeito? Folha de sulfite, galera. Então pega uma folhinha de sulfite, um lápis, uma canetinha colorida. Quem não tem, sei lá, pega uma caneta azul, uma vermelha aí. Quem não tem, compra em algum lugar ou pede pela internet para entregar em casa, né, nessa época. E monta um papelzinho branco aí, colorido. E põe uns pedaços de um manuscrito básico. Desenha ali um quadradinho para o abstract, um quadradinho para a introdução, métodos, resultados e assim por diante. E, se possível, coloca pelo menos uma frase só dentro de cada um desses quadradinhos. Tá? Isso vai te ajudar a ter uma ideia do todo, tá? do seu processo de redação do manuscrito. Então isso eu acho uma coisa muito importante, me ajuda muito. Hoje em dia, claro, eu não faço no papel, eu faço aqui no notebook, mas vocês podem fazer no notebook ou no papel. Eu acho que ajuda demais você ter uma ideia do que você tem na mão de real. Aquela ideia de pegar a tese e parcionar a tese, ou seja, de repartir a tese, gente, perda de tempo, tá? Vai demorar, não vai ficar bom. Então, recomendo que vocês escrevam sem consultar nada, absolutamente nada. Pega uma folha de papel em branco e faça isso daí. Não olhe meus dados, não abra arquivo do Word, não abra a tese do vizinho, nada, nada, nada. Se com isso você não conseguir passar da folha em branco, é sinal que você precisa estudar um pouquinho, você precisa entender seus dados. Porque qualquer um que vai entender o dado, com certeza vai saber um pouquinho, vai conseguir escrever um pouquinho no texto. Homero, mas e que jeito que eu escrevo? Aí tem uma outra coisa. Quando eu vou começar, depois que eu fiz a maquetinha, bom, agora fiz a maquete hoje, amanhã cedo eu vou começar. Gente, vamos ser simples. Abre qualquer editor de texto que você tem aí, e essas aí são regrinhas básicas para começar a escrever. Fonte, 12. Nada de emperequetar. Aí eu vou botar uma fonte 14, uma fonte 23, um negrito, um underline aqui, um itálico, esquece. É texto corrido, simples, espaço duplo, de preferência sem aquela formatação para ele ficar retinho de um lado e do outro. De preferência só alinhado do lado esquerdo. Porque essa é a formatação mais pura que tem. Numera as páginas para, eventualmente, alguém fazer uma opinião e conseguir referenciar isso para você. Cada sessão começa numa nova página, evita ficar dando enterzinho, enter, até chegar na página seguinte, entra lá em inserir nova página, e aí ele pula para a página seguinte. Todo parágrafo que você for utilizar, dá um tab para fazer um dentezinho. Pelo amor de Deus, não fica dando space, não. É um tab. E o uso de verbos. Você só vai usar o verbo no presente para fatos muito bem aceitos e já definidos. Ponto. É assim. Ok. Para tudo que você fez, o verbo é no passado. Então, foi feito isso, ou fiz isso, o resultado foi aquele. Ponto final. Tá? Evita frases compostas, evite sujeito oculto. Essas coisas não dão certo. Manuscrito não é romance, tá? Então, ele não contempla essas figuras de linguagem muito rebuscadas. Então, vamos tentar ser o mais simples possível. Eu acho que isso aí é o mínimo para começar a escrever e não ficar muito pomposo e muito difícil de ler. Bom, o grosso da estrutura do manuscrito, gente, eu acho que todos vocês já sabem, é isso aí, ó. É uma boa introdução, método, resultados e discussão. O resto vamos chamar de adereços, que são importantes, claro, mas a gente vai agregando eles depois, conforme a ideia for ficando mais robusta.
A introdução nada mais é do que essa pergunta aí, ó. O que você gostaria de saber? Entendeu? Só que não basta você gostar de saber. Você tem que vender o outra lendo, quem está de cá, lendo o seu texto, também teria que gostar de ver. Então, eu teria que gostar de saber. Você precisa convencer ele de que saber aquilo é uma coisa importante. Né? Métodos é uma forma de você descrever detalhadamente aonde você quer chegar. Tá? E quais passos você vai perseguir ou vai caminhar por qual trilha você vai seguir para chegar naquilo. E para permitir que outra pessoa que duvide de você, ou que não concorde, ou que detectou uma determinada falha, ou que detectou uma limitação, possa refazer todo aquele caminho novamente. Tá? E resultados é o que você encontrou. Obviamente não é resultado inventado, a gente sabe que existe isso e a gente tem que se policiar, vocês não podem fazer isso. E outra, imaginar resultados ou fazer inferências a partir do seu resultado não é o local correto. Então, em resultados, eu ponho simples e unicamente o que eu obtive com meus resultados. E na discussão, é qual o significado daquilo. A gente vai ver alguns detalhes desses itens um a um, conforme eu for apresentando aqui para vocês, e dos erros mais comuns que a gente comete, quando a gente está começando. Bom, eu acho que esses 4 pontos são fundamentais na introdução. O que é o problema que você vai estudar e por que ele é interessante. Tá? Então, é aquele ponto em que você vai falar, por exemplo, eu vou estudar com câncer de mama, porque câncer de mama é a primeira neoplasia maligna mais frequente na mulher. Ela acomete X% das mulheres no mundo, ela tem uma taxa de mortalidade Y, ela tem uma taxa de custo envolvido a parte psíquica, a parte de financeira, de financiamento do sistema público, de Z. Tá? Bom, ok, você já deu um panorama para o seu leitor da importância do seu tema. Quando você vai trabalhar com um subtema muito específico, eu recomendo também fazer uma menção a esse subtema. Então, por exemplo, parte destas mulheres chegam aos hospitais ou aos serviços de saúde já em estadios avançados dos tumores, que é impossível de fazer cirurgia primária. Então, essas mulheres são submetidas à quimioterapia neoadjuvante, se caso você for falar de terapia neoadjuvante. Essa é uma forma de fazer um link entre o tema, o grande tema, e o subtema. Depois de definido isso, o importante é você definir qual é o gap, qual que é o buraco da literatura, qual que é o está preenchido com informação. Então isso precisa estar claro para o leitor. Olha, não existe esta informação na literatura. Aqui tem algumas coisas que a gente costuma ver muito nas teses e que é um erro grosseiro. É você colocar lá, existe poucos dados na literatura. Gente, isso é inaceitável, tá? Poucos quais? Onde está o problema nesse dado? Às vezes existe um dado só, um artigo só, mas esse artigo ele é, digamos assim, irrefutável. Então, não é fato a existência de pouca informação, não quer dizer que ela precisa ser refeita. Tá? Então, se você vai falar sobre gap, ou sobre lacuna, ou sobre o que não tem de informação, você precisa esmiuçá-la ali. Logo em seguida, falar sobre a sua hipótese. O que é a sua hipótese? A hipótese é uma afirmação, é uma frase afirmativa do que você acha que vai acontecer. Então, por exemplo, no exemplo que eu estava dando aí, sei lá, alguém pode falar assim, olha, minha hipótese é que o tratamento quimioterápico com neoadjuvante não funciona. Então, tudo bem, desde que você esteja embasado nas informações que você discutiu anteriormente, se for o ideal é que ela seja uma conclusão, uma hipótese óbvia, né, baseada no que você relatou nos parágrafos, nas linhas anteriores. Né? E, em seguida, o seu objetivo, que é o que você pretende revelar. Já que a sua hipótese é essa, o que você vai analisar? Né? Eu vou analisar, por exemplo, o tamanho do tumor residual durante a cirurgia após a quimioterapia neoadjuvante.
Então veja que é diferente a hipótese e o objetivo. A hipótese é o que você acha que vai acontecer. O objetivo, ele é o que você pretende identificar baseado naquela hipótese, tá? Bom, depois eu passo a aula para vocês em PDF, mas eu acho que uma forma inicial seria você dividir aí, você colocar uma introdução num artigo inicial, 600 palavras, gente, não mais do que isso. Isso vai dar mais ou menos uma página de Word A4, no máximo 2, tá? Então, e dividir em 3 parágrafos. Tentem fazer esse exercício. Parágrafo 1, aspectos gerais, tema e subtema. Aspectos 2, o que já existe de informação na literatura. O que já existe de controvérsia, o que já existe de fato consumado, qual é o buraco, qual é a informação que está faltando. E um terceiro ponto, que é o que você pretende estudar e por que exatamente que você pretende estudar aquilo. Tá? Eu acho que essa orientação é fácil. E ela segue uma orientação mais comum nos meios que analisam formas de redação científica. E essa técnica aí que eu disse para vocês, que parte da informação geral do tema e chega na informação específica do seu objetivo, é uma técnica chamada de zoom in, tá? Ou seja, você vai ler a sua introdução depois e vai percebendo se ela vai ficando cada vez mais específica. Se isso ocorrer, bom sinal, tá? Se você começa de um tema muito específico e de repente passa por um tema muito geral, ou se fica alternando entre temas específicos e temas gerais ao longo da sua introdução, e ela não respeita esse triângulo invertido, provavelmente ela é uma introdução deficiente ou uma introdução que poderia melhorar bastante. Tá? Bom, isso também são alguns exemplos, eu não vou ficar lendo todos não, depois vocês lêem no PDF da aula, são alguns exemplos de como eu definiria o primeiro cenário, que é o primeiro parágrafo, como eu definiria, por exemplo, o que se tem de conhecimento atual, que seria o segundo parágrafo, o buraco, ou a lacuna, o que está faltando de informação, como é que eu expresso isso na minha introdução, e a questão que nada mais é do que o seu objetivo, que poderia estar junto com o gap, a lacuna. Você fala qual é a lacuna e logo já emenda no seu objetivo. Então, esses dois trabalham juntos. Isso aí são formas de escrever. Eu fiz questão de colocar, inclusive, até algum espaço para referências aí no segundo bloco de informações, porque ele exige um embasamento forte para que você não caia em contradições ou porque o leitor, na maioria das vezes um editor de revista, não leia aquilo e não desacredite o seu trabalho. Tá? Essa é a primeira carinha do seu estudo. Depois da introdução, os métodos, eu acho a parte mais importante, só que ao mesmo tempo que ela é a parte mais difícil, ela é a parte mais fácil. Mais difícil porque é muito detalhado, você vai ter que detalhar ao extremo. Por outro lado, não vamos tentar inventar roda. As coisas já existem e muitas delas são para ser copiadas mesmo, no máximo melhoradas. Dica para vocês que estão começando. Usem guidelines internacionais. Entra lá, depois eu vou mostrar uma página para vocês, que vocês podem ter acesso a todos os guidelines, ou pelo menos aos guidelines mais famosos e mais usuais, para você fazer reportagem de estudo científico. Então tem o Strobe, que é para estudos observacionais, tem o Consorte, que é para trials, tem o Prisma, que é para revisões bibliográficas e meta-análise, tem uma série de outros. E vocês abrirão os guidelines e vocês verão que ele está listando em capítulos, em itens. Pega aqueles itens, o título do item, copia e cola. Se é um lugar que você pode fazer Ctrl+C, Ctrl+V, é isso. Copia e cola na sua seção de métodos. E para cada um desses itens, você escreve uma ou duas frases só. Tá? Para cada um deles. Você vai ter que preencher todos daquele guideline que está relacionado ao seu estudo. Tá? Isso é uma coisa importante. Por que isso é importante? Nada mais é, gente, para que alguém olhe aquilo e ele tenha a possibilidade de fazer de novo. Tá? Se ele lê e ele não identifica todos os elementos para ele poder repetir o experimento onde ele está, qual é a impressão do leitor?
descrédito. Entendeu? O indivíduo, ele não dá valor àquilo que ele leu. Ele fala, ué, por que o cara não colocou aqui o caminho certo? Eu não consigo fazer, né? Então, esse é um elemento importante para você, inclusive, aumentar a credibilidade do seu estudo, tá? Não necessariamente para o cara ir lá querer fazer de novo. Até porque se você fez bem feito e reportou isso direito, não tem por que ele repetir, né? Bom, resultados. O resultado tem 2 pontos muito importantes aí, eu tentei listar, simplificar ao máximo. Primeiro, é um lugar para você ser descritivo. E isso é sinônimo de objetividade. Subjetividade, interpretação, opinião, etc., isso é na discussão. Então, aqui é o lugar para você simplesmente falar o que aconteceu e o resultado. O resultado é esse, ponto final. E uma coisa que a gente explora muito, muito pouco, gente. Eu ando vendo uns gráficos de umas figuras aí, que olha, os meus meninos, minhas crianças, é capaz deles fazerem mais bonito. Eu acho que hoje a gente tem tanta opção para fazer uma tabela bem formatada, para fazer um gráfico adequado, que é quase inadmissível a gente ficar botando figurinha, por exemplo, de Excel, gráficozinho simples, né? Ou colocando aquelas tabelas de números extremamente complexos, sem botar um gráfico de distribuição, um gráfico de tendência central, que é média, mediana, um box plot, algum gráfico simples assim, mas que enriquece o seu manuscrito. É só vocês imaginarem. Eu vou fazer uma análise de estudo genômico. A hora que você pega aquele estudo e começa a ler aquele monte de coisa, eu acho muito mais gostoso você ir para a figura e para a foto e dar uma olhada na legenda. É muito mais fácil para você entender do que você ficar lendo um texto maçante. Então, abuse desse recurso. Tenta fazer com que ele seja o mais útil possível a seu favor. Tá? Bom, aqui tem algumas frases iniciais que podem ajudá-los aí a começar uma introdução. Então, por exemplo, a caracterização da sua casuística pode estar representada simplesmente com uma frase, ó. A caracterização está apresentada na tabela 1. Ponto. Acabou. E você, lá no anexo, você põe a tabela 1. Então, a idade, a paridade, o estadio da doença, o sexo, a escolaridade, se a paciente tem emprego ou se não tem emprego, a dosagem de um determinado marcador que você fez para 100% delas, e assim por diante, é a caracterização de sua casuística. Você vai lá e ponto, só isso aí. Tem gente que coloca caracterização até em métodos, tá? Mas eu prefiro em resultados, a maior parte dos editores resultados, então é aí que eu recomendo que vocês colocarem. Outras fases, a tabela mostra, tá? Os dados revelam, nós encontramos, nós observamos, nós detectamos, uma correlação positiva foi encontrada, nenhuma diferença significante foi detectada. Então, é assim que você vai começar a sua frase da sessão de resultados. Bom, e a discussão? Eu vou dizer que a discussão é a parte mais difícil de um estudo. Digamos assim, do manuscrito. Isso porque eu estou considerando que você já fez um projeto bem feito. Porque se a gente for contemplar tudo, tem 2 pontos críticos. A introdução e você identificar a lacuna precisamente, tá? Aí depois para você escolher o método para trabalhar isso é técnico, então ele é relativamente fácil. O resultado é relativamente fácil de você obter, porque é técnico. E depois é a discussão, porque ela envolve não só a parte técnica, mas uma parte intelectual muito pesada. E vejam que a discussão, se vocês continuam igual ao que era na minha época, a gente deixava para o final, né? Faltando 2 meses, o seu orientador falava, mas e a sua tese? Você vai defender daqui a 2 meses? Então, ainda falta 60 dias. E você levou 1 ano, 2 anos para fazê-la. Até então. Ou seja, você não vai fazer uma boa discussão em 1 mês, em 2 meses. A discussão exige maturidade, exige muito estudo, tá? Então essa é a parte mais difícil. De qualquer forma, eu tentei organizá-la em 5 pontos aí,
que eu considero importantes para que ela seja, digamos assim, legível e que ela seja atrativa para o leitor. Então, o primeiro ponto é, você sempre inicia a sua discussão por uma síntese dos seus resultados. Eu vou dar um exemplo disso para vocês. Deixa eu ver se eu até já vou passar para ver. Olha esse exemplo aqui. Então, no seu resultado, porque as pessoas, às vezes, elas copiam o que está no resultado e cola lá no que está na introdução. Fica aquela coisa repetitiva e extremamente chata. Então, aqui está um exemplo para você ver o que é que tem que estar escrito no resultado e a mesma informação, como ela deve estar escrita na discussão, como ela vem em forma de síntese. Então, vocês podem ali, na primeira parte dos resultados, nós colocamos lá que, considerando a adesão celular, nós não observamos qualquer diferença entre os animais positivos ou negativos por determinada enzima, a diferença entre as células mastocitárias derivadas de medula óssea desses animais. Né? Na síntese da discussão, você vai colocar lá, perda da enzima tal não parece afetar a adesão celular em células mastocitárias derivadas de medula óssea dos animais. Ponto final. Então, veja, ela é uma síntese, ela é uma condensação do seu resultado. Ela não é exatamente o seu resultado. Tá? Um outro ponto importante é discutir as possíveis razões para os seus resultados e tentar explicar por que aquilo é plausível, por que aquilo não é um absurdo total. Aqui talvez é o ponto em que os alunos mais erram e que o iniciante tem mais dificuldade. Muitas vezes eu vejo que até alguns docentes ou orientadores falar para os seus alunos, você tem que comparar com o que já tem na literatura. Não é assim. A palavra que a gente mais vê é aquilo, o meu dado corrobora com o dado do fulano. Primeiro que muitas vezes você não sabe nem o que é corroborar, né? Mas, digamos que apesar que você sabe o que é corroborar, o seu estudo não é para ter corroboração com um ou com o outro. O seu estudo ele foi feito para responder determinada questão que você mesmo fez, baseado em espaços vazios ou lacunas de conhecimento. Tá? Você vai simplesmente explicar por que você tem razão em dizer aquilo. Olha, eu estou dizendo isso por conta disso, disso, disso e disso. Essas informações já existem, disponíveis para qualquer um que quiser acessar. Elas estão aqui, na referência 1, na referência 2, na referência 3, na referência 4. Não há interesse para o leitor se o seu estudo é igual ao estudo do cara A ou se ele é o estudo da moça B. Não tem interesse. O interesse é se ele faz sentido biologicamente. Tá? Um outro ponto muito importante, que às vezes algumas pessoas deliberadamente elas omitem, né, que é expor as limitações do seu trabalho. Algumas pessoas com quem eu já trabalhei, talvez a Ju Meola, e às vezes a gente vem discutir um artigo, eu mesmo falo assim, olha, esse pequeno item aqui, não põe, porque isso aqui pode te comprometer todo o trabalho. E a gente sabe que é uma limitação, porque às vezes o revisor, que quando você tem um pouco de experiência, você vai ver que os revisores não estão preparados para entender ou compreender aquela limitação. Ou você acha aquilo, né? Se você está seguro que aquilo não fere a ética do estudo, não limita nenhuma interpretação, não há problema você omitir uma ou outra informação discreta, mas esteja preparado para respondê-la caso você seja questionado. E quem já tem alguma experiência vai ver que bons revisores, eles vão no cerne, eles vão na ferida, eles sabem onde está o problema, né? E quando você expõe as limitações do seu trabalho claramente, isso é um fator positivo, gente, nas grandes revistas, tá? Porque são elementos em que você está deixando claro para o seu leitor, você está sendo transparente, você está dizendo para ele assim, olha, os meus dados são esses daqui, mas infelizmente nós temos essas e essas limitações que a priori não podem ser solvidas agora, não dá para ser resolvidas, né? Quem sabe no futuro. Nesse ponto aqui,
também é inadmissível numa revista boa, a não ser que seja altamente justificado, você colocar lá, eu não tive tempo para fazer isso. Bom, se você coloca isso, é porque você não planejou direito. Se você não planejou direito, a culpa é sua. Eu não chamo de culpa, mas a responsabilidade é sua. Da mesma forma, dinheiro. Ah, eu não tive dinheiro para fazer o melhor. Não, então por que você fez? Né? Então, assim, se o mundo inteiro não tem dinheiro para fazer aquilo, ok. Mas aí, veja bem, ele não é bem uma limitação. Ele pode ser simplesmente uma inevitabilidade. Não tem como evitar aquilo. Né? Não tem dinheiro para fazer aquilo. Agora, você, porque eu moro num lugar, eu precisei, alguém ficou de me financiar, não consegui financiamento. Gente, isso, infelizmente, não é justificativa no manuscrito. Tá? E fazer uma conclusão precisa. Para isso, você deve lembrar do seu objetivo. É fácil, né? As pessoas brincam, lê o seu objetivo de novo e responde ele. Meu objetivo era ver se existia tumor, o tamanho do tumor depois da quimioterapia neoadjuvante. Qual que é a conclusão? O tumor após a quimioterapia neoadjuvante é igual àquelas pacientes que não fazem quimioterapia neoadjuvante. Ponto. Essa é a conclusão. A quimioterapia neoadjuvante não interfere no tamanho do tumor pré-operatório. Tá? E para fazer uma analogia com a introdução, essa técnica que eu estou expondo para vocês é uma técnica de discussão chamada zoom out. Então, ela parte do específico, que é a síntese do seu resultado, veja, ele é super específica, e a partir daí, você vai para a generalização. Você tenta tornar o seu dado, explicar o seu dado de forma que ele possa ser compreendido de forma genérica para uma população maior. Tá? Então, essa primeira, que é a síntese do seu resultado, eu já coloquei aí, a gente já discutiu. O posicionamento é você explicar o porquê da plausibilidade dos seus dados, tem um exemplo aí embaixo. Evitar ao máximo fazer simples comparações, então isso não deve ser feito. Colocar suas limitações, então, mais uma vez, tempo, dinheiro, isso não deve ser colocado como limitação. Tá? E qual a contribuição? Em que você acha que o mundo científico, ou que a comunidade que você está inserido, pode ganhar com aquilo? Aquilo traz benefícios para diagnóstico, traz benefícios para compreensão de fisiopatologia da doença, traz benefícios para direcionar tratamento, traz benefícios para você identificar o perfil populacional da região, e assim por diante. Tá? E a finalização, que é a conclusão, que se resume à moral da história. Né? Ou seja, a moral da história, duas frases no mais. Não adianta ficar enchendo linguiça. E aí, para vocês que estão começando a fazer agora, mesma coisa, a discussão de vocês deve ter 600 palavras. Então, usa isso na introdução e na discussão, que é um bom treino. E dividir da mesma forma que a introdução, em 3 partes. A primeira parte, vamos chamar assim, de achados centrais. Você vai colocar lá os resultados sintetizados dos seus estudos. Essa perguntinha do bloco 2 aí, que poderia estar errado, não é para você responder ela lá no texto, não. É só para você refletir sobre os seus dados, tá? E você mostrar para o leitor, olha, é muito pouco provável que eu esteja errado. Não é porque o meu P deu menor que 0,001, não é isso, não. Olha, é provável que eu esteja certo, porque, olha, faz sentido biologicamente, tá vendo? Se eu pego esse dado aqui, ele bate com a informação que tem ali, que junta com aquela outra, que junta com outra, que junta com outra, que junta com outra, e que estrutura ou que embasa a minha informação obtida. Né? E a última estrofe para que eu acho que aquilo é importante. Então, esse treinamento de 3 parágrafos também na discussão, ele é bastante útil para vocês. E agora, algumas coisinhas gerais, gente. Referência. Primeiro, lê referência inteira. Você não vai citar referência no seu estudo que você não leu inteira. Tá? Às vezes eu vejo umas teses que o aluno cita 120 referências. Eu fico pensando, será que ele leu mesmo?
que pela qualidade da escrita, parece que não leu. Então, assim, precisa ter certeza se você leu inteira. Coloca a referência no lugar certo da referência. Tá? Você não pode ler uma informação numa referência e citá-la como a origem da informação. A origem é o trabalho original. Então você vai lá nas referências do artigo que você leu, recupera aquela referência, lê ela inteira, se ateste que ela realmente diz aquilo e aí você referencia. Tá? E uma outra coisa muito importante, gente, é que não dá para colocar a referência à mão mais. Tá? É inaceitável. E não tem que. Eu sou um pouco contra dar aulinha de Mendeley, essas coisinhas. Eu sou mais a favor de ensinar vocês a baixar o arquivo, como é que eu faço para baixar o software, como é que eu instalo o plugin no computador, porque às vezes eu não estou muito habituado com essa parte de informática. Agora, como é que ele funciona? Ó, se vira que dá certo. Entendeu? Fuça lá que é o melhor jeito de aprender. Eu já usei essas três aí, a que eu mais gosto é o Mendeley, inclusive porque ele é free, de graça, tem acesso online, offline, eu consigo trabalhar no celular, eu consigo compartilhar banco de referências com outros pesquisadores, outros colegas, né? Então, assim, é o que eu prefiro o Mendeley, mas qualquer um dá certo. E o pior, imagina quando você faz aquela correção e manda para o seu aluno e fala, olha, só corrige isso, mas essa referência vai ter que mudar as ordens. Ah, professor, você me dá uns 15 dias? Ah, não. Eu te dou 15 minutos para você fazer isso. Né? Então, assim, eu acho que vocês deveriam investir um pouquinho nesses sistemas de referenciamento de tese. Uma outra coisa muito importante, eu lido isso até com o Pedrinho, meu menino, em casa. Toda tarefa que você faz e que exige um tratamento intelectual, assim, digamos, poderoso, né, que nem é um manuscrito, eu estou vendo uma mensagem que daqui a pouco eu leio, tá? É deixar ela resfriar um pouquinho, gente. Então você sai para tomar um café, para dar uma passeada, agora está meio limitado na quarentena, né, mas toma um café, um chazinho, deixa ela descansando lá um dia, 2 dias inteiros, entendeu? Não fica direto antes de você mandar para o seu orientador. Então espera 2 dias, e depois você vai lá, corrige pequenos detalhes, vocês vão ver quantos errinhos pequenos você deixou passar, não porque você foi displicente, nada disso, porque você estava saturado daquela informação. Então, esperar 24, 48 horas ajuda muito. Eu recomendo que vocês façam isso uma vez feito o primeiro desenho do manuscrito. Algumas diquinhas preciosas aí. De preferência, escreva na vida nativa. Né? Se você for muito bom em inglês, ok. Aí uma outra coisa, né? Você precisa ser amigo da sua língua nativa, né? Então, se você não é nem amigo da sua língua nativa, imagina você escrevendo em inglês. Né? Vai ficar uma coisa não muito boa. Dominar o assunto, dominar o editor de texto, dominar um bom um bom editor de referências e ter um conhecimento razoável aí de arquivamento de documento eletrônico e backup. Hoje em dia está tudo nisso, né? Não tem mais papel, ainda bem, né? Mas eu fico vendo, às vezes, um aluno que me abre um pendrive ou abre o hard dele aqui do computador e está lá, tese 1, tese 2, tese 12, tese 12.1, tese definitiva, tese final, tese corrigida, tese formatada, tese agora vai. E, sim, qual que é qual, né? Chega num ponto que tem 12 teses lá dentro, ele nem sabe mais qual que é qual, cada hora ele modifica uma, né? E quando não muito, ele bota aquele nome gigante no arquivo, quando ele vai levar para o orientador, não abre o arquivo dele, né? E ele volta em casa, ele não fez o backup, perdeu as informações. Então, assim, gente, tem que ter um backupzinho, pelo menos agora com o Google Drive e tal, é mais difícil a gente perder informações, mas tem que estar pelo menos no Google Drive essa informação.
Eu recomendo ter um drivezinho extra aí, para não perder, porque isso, teoricamente, é um documento muito importante, é um documento intelectual que você levou meses para preparar, né? E salvar um documento único e manter, por exemplo, o controlador de alterações ligado, porque toda vez que alguém fizer uma alteração, vai ficar registrado quem fez e quando fez. Então eu mantenho isso ligado o tempo inteiro e mantenho o arquivo com nome único. No máximo 2 nomes, por exemplo, a versão numa língua, a versão na outra língua. E ponto final. Tá? E alguns outros pontinhos simples. Título. Tem alguns exemplos também, eu não vou entrar em detalhes, mas existem 2 táticas para escrever o título. Você pode colocar o título logo no começo, pode ser a primeira coisa que você vai bolar, ou a última coisa. Tá? E aí, no decorrer do processo, você vai mudando ele para lá e para cá. A dica mais usual e mais efetiva é que na fase de projeto, o seu título esteja relacionado com o seu objetivo. E que na fase de manuscrito, o seu título esteja relacionado com a sua conclusão. Tá? Isso é o melhor, depois a gente pode fazer alguns exercícios. Tá? Evitar títulos muito amplos, como esse exemplo, olha lá, ação de antibióticos sobre as bactérias. Meu Deus, isso aí é uma barça, né? É uma coletânea de 10 livros editados para falar sobre isso, então seja mais específico. Né? Agradecimentos. Não pode ser esquecido, gente. Todo mundo que te ajudou, efetivamente, tem que estar lá. Agora, você não precisa ser sentimental, agradecer o vizinho, agradecer a sua avó por aquele café que ela fez, animais também. Ele não lê manuscrito, gente, ele não vai nem saber que você está agradecendo ele. Então, assim, não tem muito sentido, não cabe esse tipo de colocação nos agradecimentos. Mas o cara que fez a sua análise estatística, a pessoa que fez a edição da linguagem, a pessoa, o programa que te financiou, a agência que te pagou sua bolsa, né, o laboratório que te deu ou que te emprestou um determinado material quando faltou o seu. Então, isso tudo é agradecimento que deve constar lá no final da sessão. Né? Algumas coisinhas também importantes para vocês verem. O que eu não devo fazer? Então, assim, enfatizar demais uma informação, agradecer demais, ser extremamente excêntrico. Gente, na imensa maioria das vezes, isso dá chabu. Não dá bom. Entendeu? Vai dar errado. Então, o melhor é você evitar isso. Deixa isso para os grandes cabeças, as pessoas que são os top de linha, porque esses caras têm uma certa liberdade para brincar, né? Então, eles podem ir lá e fazer o que eles quiserem. Mas meros mortais, siga o tradicional, que a chance de errar é menor. Bom, e isso aí foi uma passagem super breve, gente. Eu espero ter tocado nos pontos principais com vocês. Esse ano eu não ofereci porque eu ia sair, mas aí a pandemia deu problema, eu acabei reformulando toda uma disciplina. Essa disciplina aí é uma disciplina de escrevendo seu primeiro manuscrito, que eu ofereço no departamento. A ideia é oferecer 2 vezes ao ano. Tem algumas limitações, você precisa ter os resultados já analisados. Mas eu acho uma disciplina extremamente interessante porque ela dura 6 semanas e ela é hands-on. Você pode fazer o seu manuscrito durante a disciplina e a gente vai trabalhando todos os itens. A gente trabalha a introdução, o método, o resultado, a discussão. Nós fazemos a revisão por pares, nós fazemos a avaliação de plágio, nós simulamos um processo de criação do manuscrito e de edição ou de avaliação por um editor e por um revisor. Então eu acho interessante, esse códigozinho de barras aí do lado, esse QR Code, se vocês acessarem com o leitor aí, vocês vão conseguir abrir a página aí do E-Disciplinas, e ela está lá. Claro que não vão conseguir matricular, mas vocês vão ver o grosso da disciplina, não vão conseguir ver os questionários de avaliação, obviamente, né, que está bloqueado, mas vão ter uma ideia do que os espera, assim, se for de interesse de vocês, eu acho que tem a ganhar. Tá bom? No mais, eu espero que tenha sido útil aí, que vocês não tenham perdido tempo. Tá bom? Eu vou desligar aqui e fiquem à vontade no chat, mostrar a carinha aí para vocês. Valeu. Obrigada, doutor Homero, foi ótimo. Acho que
nessa época que está todo mundo em home office escrevendo um monte, vai ser muito útil essa. Vai sair. Tá travando. Imagina, Mayra, tá tranquila. A sugestão da Mayra já foi sugerida até por outros pós-graduandos e a gente vai fazer sim um café com Eu estou pesquisa. montando um curso, eu e o Daniel Chiesi, de algumas coisas básicas para vocês. Então, por exemplo, de como fazer uma edição de texto básico, entendeu? Coisa simples. Como, por exemplo, montar suas referências e colocar ela no REDCap, como definir bem as variáveis e como qualificá-las bem. Como fazer a utilização do R, por exemplo, o básico, não avançado, básico. Nós estamos montando um módulo avançado também, mas aí é outro nível de discussão. O módulo básico de mexer em planilhas de trabalho e o módulo básico de fazer gráficos simples, mais bonitos, entendeu? Assim, de plotar seus dados, plotar suas médias, fazer gráfico de pontos, box plot, coisas mínimas assim, só para você ter uma noção. Então vai ser nós vamos chamar de tipo a caixa de ferramentas do pós-graduando, entendeu? O que precisa saber? O mínimo. Isso aqui, ó, tá. E aí ele vai brincar com isso aí. Como instalar os programas, quais são free, open search, para ele poder brincar lá à vontade. Fica preocupado, não tem o que eu comprar. Hoje tem tudo de graça, gente. Eu mais. experienciei isso com o EndNote. A última vez que eu atualizei meu Mac, perdi o EndNote. Você vê? Não precisa, outra coisa. Você usa qual? Mendeley? Agora eu vou usar o Mendeley. Também. Tem uma pergunta da Ana Cláudia Rabelo, no chat, se o professor quiser dar uma olhada. Abre o som, hein? Se você quiser, eu leio, Ana, também, mas aparece aí. Aparece aí, vai. Vou colocar só meu áudio, que eu não estou em condições públicas de aparecer. Porra, eu aqui tudo barbudo, suado, cansado. Professor, eu queria perguntar a sua opinião sobre termos no seguinte, por exemplo, os dados revelam, os dados mostram, os resultados descrevem, porque eu já recebi críticas sobre isso, dizendo que dados não mostram nada, mas que a gente consegue concluir com base nos dados. Qual a sua opinião sobre esses termos? Eu tenho evitado eles, Ana. Isso aí vale muito, tem muita modinha, sabe? E muita, digamos assim, dúvidazinha semântica. Então, como que eu vejo? Assim, como eu tenho lido bastante, eu sei mais ou menos o perfil do que cabe na determinada revista. Então, é comum a gente ver data show, né? Data show de qualquer coisa. Ok, mas eu não vejo nada. Se o editor, isso aí é, digamos assim, minor review, sabe? Se vier um negócio desse aí, esquece, os caras não vão nem dar bola para isso. Eles vão só olhar e falar, olha, muda esse terminho aqui, beleza. Isso aí é coisa pequena. Eu evito. Eu ponho assim, o estudo mostrou isso, entendeu? Ou a idade foi isso, a correlação foi essa. Mas é dado pequeno, é coisa pequena. A Suelen perguntou quantas páginas é recomendado se pensar para o manuscrito. Tá, vocês estão falando do manuscrito completo? Então vamos lá. Você tem a primeira página, que é uma página de título de autores e de afiliações. Então vamos lá, uma página. Segunda página, abstract. Tem que ter um abstract. A terceira página, e eventualmente terceira e quarta, porque você vai usar uma página e meia, na média, de introdução. Então só aí já são 4 páginas. O método é o que mais vai consumir a primeira. Você pode usar em torno de 3 a 4 páginas até. Então isso já dobra, vai para 8 páginas. Resultados, dependendo do tamanho do seu resultado, se você computar ou não as figuras dentro dele, você pode chegar até 6 páginas. É difícil passar disso, mas em média aí escrito, uma página de resultado escrito, mais figuras e gráficos que dá em torno aí de 3, 4. Seria a limitação das revistas que eles têm colocado. Então, se a gente colocar 2, já são 10 páginas, mais as figuras e as
tabelas que estão para fora. A discussão, o ideal é que ela seja breve, 2 a 3 páginas. Isso dá em torno de 12 a 13. As referências mais em torno de 3 páginas, 15, 16 páginas. Depois agradecimento, tararara. Isso dá em média, Carol, 18 páginas, um artigo completo. Tá? Claro, por exemplo, você vai fazer uma meta-análise, nós fizemos uma esses dias, eu, a Ju aí, você já viu a gente comentar sobre ela, que eu achei ela bem legal, e a gente está escrevendo outra, e que é 30 páginas, entendeu? Mas assim, não tem como você diminuir, porque é muita informação, por mais que você estratifique. Então, é claro, o cara que vai fazer uma meta-análise gigante, não tem jeito, gente, vai virar um livro. Agora, os trabalhos que a maioria do que a gente faz, que é o grosso que sai publicado em PubMed, revistas boas aí, no máximo 18 páginas. No máximo, viu, gente? A média máxima é 18 páginas. O ideal é que você vai trazendo isso para baixo. Tem uma pergunta da Stani, que é quando e como serão esses cursos? Tá. Como? Quando nós vamos, provavelmente, o curso de extensão, que é o que a gente está preparando aí, essa toolbox aí, a caixa de ferramentas para o pós-graduando, provavelmente vai ser no final do ano. Eu acho que a gente consegue preparar para novembro. Antes disso, gente, eu e o Daniel, a gente está com outras metas aí, a gente está com os projetos que está consumindo o nosso tempo. Então, antes eu acho pouco provável, mas novembro. A outra disciplina, infelizmente, eu não vou oferecer esse ano, a de redação, ela vai ocorrer em março do ano que vem e em outubro, tá? Mesmo se eu estiver fora, a gente vai fazer ela online. Então, porque agora é tudo online, então a gente vai conseguir montar a plataforma e fazer 2 vezes no ano, março e provavelmente setembro, outubro, tá? E a outra a gente vai oferecer no curso de extensão, provavelmente vai ser aberta o ano inteiro. E aí a gente vai fazer uma parte hands-on para quem tiver interesse em fazer pesquisa na GO, e aí talvez a gente ofereça 1 ou 2 vezes no ano só para trabalho hands-on, mas o material, o conteúdo vai estar todo disponível full-time. Esse é o objetivo. Eu vou aproveitar o professor e vou fazer uma pergunta que uma pós-graduanda fez no formulário de inscrição, que é a Amanda Cruz dos Passos. Ela até está assistindo a palestra. Quem, Amanda? Amanda Cruz dos Passos. Tá. O que devemos levar em consideração na hora de escolher uma revista para publicação e onde pesquisar essas revistas? Eu até te passo o site aqui. Se você entrar na minha disciplina, eu posso ir tentando abrir, eu vou falando com vocês e abrindo aqui o e-disciplinas, tá? Uhum. O mais importante para você escolher a revista é o público da revista. Então é assim, quem que você quer que leia o seu estudo? Então, por exemplo, eu vou trabalhar com um estudo de mastologia, eu vou publicar ele, por exemplo, no jornal de obstetrícia, ou no jornal de fisioterapia, ou no jornal de ginecologia geral, por exemplo, Gynecologic Investigation. Uhum. Pode ser até que entre, mas assim, será que você vai ser citado? Né? Uhum. Porque talvez não seja o foco. Uhum. Agora, se você vai trabalhar com neoplasia ou quimioterapia neoadjuvante, vai publicar, por exemplo, na Oncology, opa, aí é uma coisa diferente. Então, é de mastologia. Aí, então, assim, a primeira coisa a você identificar, eu acho, é ela ver quem é o perfil de leitor que ela quer. Eu acho que esse é o principal. Com o tempo, você vai pegando prática e você vai sabendo, não manda para essa não, porque ela não aceita esse tipo de coisa. Você, por exemplo, já está sabendo qual que é isso aí. Então, assim, não vou mandar para essa aqui não, vou perder meu tempo. Vou mandar para aquela ali, vou mandar para aquela outra. A Mi também já sabe bem isso aí. Então, assim, isso aqui não vale a pena, não vou perder meu tempo, mesmo que seja uma revista boa. Agora, tem um site que ajuda você a fazer isso. Deixa eu abrir ele aqui. Pegar o nome. Tá legal. Chama Jane. Já viu? Não conhecia. Deixa eu escrever o nome dele aí para vocês.
Isso aí, ó. Você faz um manuscrito, faz um abstract pequenininho, se não me engano são 200 ou 150 palavras, ou você usa o título que você quer, você insere, vocês podem abrir agora, procura aí na net que vocês vão achar, eu não estou achando o link aqui, na verdade tá, mas tá no... tô com preguiça de compartilhar aqui. Vou procurar. Não, vai, preguiça, deixa eu compartilhar aqui a tela para vocês, ó, vê aí. Foi? Foi? Foi. Uhum. Tá vendo aí? Sim. É isso aí, ó. Você coloca o seu título, um abstract pequenininho, dá um enter, você pede para ele achar jornais aqui, ó, find journals. Ele te dá os jornais com maior prioridade para Super simples. artigos daquele jeito. Oi? Super simples, muito bom. Super ridículo. E ele é bom para iniciante. Hoje, por exemplo, eu olho e falo, alguns aqui estão meio fora de ordem. Essa revista nunca aceitaria isso aqui. Mas ajuda bastante. Eu acho que é uma dica boa. E tá lá no nosso curso, tá vendo? Isso aqui é a página do nosso curso. Olha lá, ó. As ferramentas boas de uso, ó. LibreOffice, Studio, ó. Turnitin e o Jane. Então, eu preciso usar também todos, mas eu acho que é uma ferramenta boa. Taca a pau lá, vê se te ajuda, Amanda. Eu acho que acho que pode ajudar. Vou salvar já nos favoritos. A Fernanda Bronhara já colocou aí, ó, o link. Ah, é? Uhum. Né? Eu acho que ajuda. E tem muita dica, gente, muita dica, mas eu acho que se a gente trabalhar em uma horinha, é mais isso aí. Eu acho que a mensagem principal é, sabe, começar ontem. Começar ontem. E começa com coisas simples, começa com papelzinho branco, a lápis mesmo, borrado de borracha, porque se você deixar para depois, e eu particularmente eu tenho feito isso com meus alunos, eu não quero que eles se escrevam a tese primeiro. Primeiro ele escreve o artigo, depois ele vai para a tese. É muito mais fácil ele progredir para algo maior, depois ficar enchendo linguiça, do que depois do enchido linguiça ele tentar colocar tudo aquilo, porque ele tem um medo de perder a informação, né? Ele acha que é filho, né? Porque é mesmo, né? Ele acha que a tese é o filho dele, e ele não quer despedaçar nem um pedacinho, nem um dedinho ali, nem uma unha torta dela. Então, por mais errado e mais fora de centro que esteja a informação, ele quer botar ela dentro do artigo. Então, ele diminui a letra, ele diminui o espaçamento para caber nos 8 páginas. É perder tempo, isso aí esquece. Então, começa pelo artigo, eu acho mais sensato. E não tem medo de errar, né, gente? Todo mundo erra, né? Todo mundo, não tem jeito. É testando e errando, né? Vou sair daqui. Então, beleza, professora, acho que foi ótimo. Muito obrigada pela excelente aula. Queria ter assistido antes de mandar o meu último artigo. Sério? Mas, eu queria ter arrumado um flowchart lá, que agora eu pensei, poxa, eu devia ter colocado ele colorido. É, uma coisa bonitinha, por que não? Põe um flow. O flow também a gente vai mostrar vários documentos de flow nesse curso de suporte aí do Toolbox. Porque é fácil, mas as pessoas sabem às vezes, é difícil mesmo você pegar um editor de texto, por que não pega um negócio prontinho, né? Seria mais fácil deixar pronto lá, você só baixa e põe as... Sim. Fácil. Então, acho que se tiver isso, vai ficar mais fácil. Então, a ideia é facilitar, então a gente vai ver se monta esse toolbox aí para facilitar para todo mundo. Quando saírem esses cursos, manda um aviso pra gente que a gente divulga para o pós-graduando. Eu já até comentei, foi aquele dia, né, Carol, que eu falei com a Carol, com você estava, né, a outra Carol, de propor isso aí, nós estamos trabalhando nesse curso aí, e vai ficar bom. Depois vai ter outros cursos também, nós vamos oferecer um treinamento em Python, um treinamento em GitHub, e algumas outras coisas que pode ser útil para algumas pessoas fazer uma programação de análise simples dos seus dados, mas que ele pode automatizar isso, que ele não fica aí, parece que é uma coisa de outro mundo, né, gente? É a coisa mais ridícula que tem. É só abrir a mente para ir deixar entrar aquilo lá. Mas a gente vai montar também, vai dar certo. Tá bom? Tá ótimo. Obrigada, professor. Obrigada pela presença, gente. Pessoal, não esqueça de confirmar a presença para a gente enviar os certificados depois, tá? Bom, moçada, é isso então, né?
Muito obrigado, valeu. Qualquer coisa fica à disposição, vocês anotaram meu e-mail aí, vocês podem questionar o que quiser. Tá bom? Eu vou me despedindo, que eu ainda tenho que encerrar o expediente aqui na Vila Lobato. Tá ótimo. Obrigada, professor. Falou? Valeu. Beijo para vocês. O PDF, professor. Posso encaminhar? Isso, encaminha para mim que eu envio. Encaminha para mim que eu envio para eles com os certificados. Beleza, combinado. Falou? Tá ótimo. Obrigada. Tchau para vocês. Boa tarde. Tchau. Tchau.